Gente, bom dia ou boa tarde para quem já está começando a sua tarde de hoje. Esse é o projeto Ação Catadoras, que agradece aí o apoio dos jornalistas livres, que está dando esse espaço para o canal Cine Vozes, que começou uma campanha de ajudar as cooperativas de reciclagem do estado de São Paulo. Hoje a gente pode falar em estado porque elas estão abrangendo outras cidades além da capital de São Paulo, embora elas tenham nascido na capital de São Paulo, e nós estamos buscando meios de conseguir fazer com que os catadores tenham uma vida mais digna, uma forma de trabalho mais bem remunerada, e que eles possam enfrentar essa pandemia de forma minimamente igual. Para que a gente entenda um pouco melhor como está acontecendo a coleta seletiva, para que a gente entenda o que a prefeitura está fazendo pelos catadores ou não está fazendo, a gente convidou uma das lideranças da coleta seletiva de São Paulo, que também está com algumas outras cooperativas, e o vereador, que dispensa apresentações, o nosso querido ex-senador, eterno vereador e amigo da população de rua, amigo dos catadores, que sempre esteve presente nessa luta, o vereador Suplicy. Então vou pedir primeiro para Mara Lúcia se apresentar um pouquinho, apresentar o trabalho dela, onde ela está atuando hoje e como está financeiramente essas cooperativas. Materialmente, como eles estão conseguindo trabalhar, se tem água, se tem luz, se tem esteira, se tem bag, como que está essa história. Mara, querida, por favor, se apresente, nossa líder. Olá, bom dia a todos. Eu sou Mara Lúcia, faço parte de um grupo de mulheres organizada, né, e reconhecida por algumas pessoas como catadoras de material reciclável. Atualmente, eu trabalho, né, em várias cooperativas. Depois da pandemia, né, esse trabalho ficou mais intenso, porque algumas cooperativas estão tendo minimamente o apoio da prefeitura e outras cooperativas não estão tendo esse apoio, né? E, na verdade, isso tem dificultado muito a luta dos catadores. Tem alguns catadores que estão organizados em cooperativa, tem alguns catadores que não estão organizados em cooperativas. E, hoje em dia, nós temos também as nossas companheiras, né? As mulheres estrangeiras que vieram do Haiti, né? Buscar uma nova chance aqui no Brasil, e elas se encontram em várias cooperativas. Então, nós estamos num processo muito difícil, né? Sempre foi difícil, na verdade. Mas, com a pandemia, a coisa ficou um pouco maior, né? Então, a gente está tentando se organizar através de parceiros, de pessoas que estão apoiando, pessoas que mandam cesta, pessoas que contribuem com bags, com sabonete, com pasta, com várias coisas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, eu me sinto honrada de passar por essa luta, né, de estar viva para estar passando por essa luta com as minhas amigas e com as minhas irmãs de catação. E é isso, a gente está aí, né, a gente sempre foi invisibilizado, e com a pandemia isso piorou bastante. Mara, você está atuando em quais cidades hoje e quais cidades que tem cooperativa, que tem pessoas que estavam trabalhando, que tenham parado pela pandemia, mas em quais cidades que está atividade rolando de coleta? Americana está trabalhando, Piracicaba está trabalhando, Sorocaba está trabalhando, Santa Bárbara está trabalhando, Campinas parou, pelo que eu sei. As demais cooperativas das outras cidades continuam trabalhando, né? Só que as pessoas de grupo de risco estão em casa. Mesmo essas pessoas estando na frente desse trabalho, que é um serviço emergencial, né? Porque o lixo produzido também é uma violência contra o planeta que vai retornar, vai voltar para todo mundo, né? É um problema mundial, não é só dos municípios. Apesar da gente fazer esse trabalho, as pessoas não valorizam, né? Elas não nos veem como médicos do meio ambiente. E aí muitas pessoas jogam o lixo, né? Jogam reciclável junto com o lixo, muitas pessoas estão colocando máscara, muitas pessoas estão colocando os equipamentos de saúde dentro do saco da reciclagem. Então, a gente está de uma maneira cada vez mais vulnerável, né? Por essa falta de conhecimento, a pessoa descarta a sua máscara dentro do reciclável, e aí a gente
está tomando todos os cuidados que a gente consegue para se manter vivos, né? Porque eu acho que a maior dificuldade da raça humana nesse momento é se manter viva e lúcida, né? Sem enlouquecer. Porque o isolamento, o afastamento da humanidade uma da outra, gera dor, gera tristeza, gera suicídio, depressão. Não é só a fome da cesta básica, é a fome do poder estar com a família, é a fome de poder dar um abraço, é a fome de poder passar num bar quando você está fazendo a coleta, beber um copo d'água. Você não pode hoje, no tempo de hoje, usar um banheiro. Então, a nossa realidade é para se manter vivas e lúcidas, né? E manter a nossa família comendo. Muitas caçadoras, é uma realidade, não conseguir acessar o recurso do governo, porque muitos do nosso povo é população de rua, né? Tem alguns que são regressos, tem alguns que têm problemas de saúde, né? Mental. Então, o nosso quadro é bem mais amplo nessa pandemia de desespero, né? Porque se a gente já era invisibilizado, agora as poucas pessoas que andam pela rua não conseguem nos ver como profissionais, né? E aí não tem quem compra o material que nós separamos, não tem onde beber, não pode se beber um copo d'água na rua, porque ninguém pode se beber um copo d'água, porque não pode ter contato, não pode ter um contágio. Então, os tempos são bem duros, mas muito duros, para as pessoas que estão, né, nessa linha de frente contra essa bioquímica, nessa guerra bioquímica, né? Porque isso é uma guerra pela vida, né? E pela saúde mental e pela alimentação do nosso povo, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que está pegando para a gente é se manter vivos, lúcidos e sem a fome. Mara, obrigado. Eu vou tanta coisa para falar, Suplicy. A Mara está trazendo para a gente algumas demandas aí, que a gente já vai fazer a nossa cobrança aí ao nosso parlamentar, que a prefeitura precisa olhar para esses catadores, Suplicy, que estão não conseguindo acessar o auxílio emergencial, que já eram os mais vulneráveis e se tornaram ainda mais vulneráveis com essa pandemia. Daqui a pouco até vou pedir para a Mara continuar falando, porque assim, na live passada, a gente até, para as pessoas que estavam nas lives passadas e que já entraram aqui na nossa live hoje, obrigado por terem voltado, a Mara estava sem internet para entrar na live, foi por isso que ela não conseguiu, ela estava com uma internet emprestada da vizinha e caiu a internet da vizinha e ela estava sem internet. Então, até o acesso à internet dessas pessoas está prejudicado, Suplicy. E aí eu queria te perguntar, o que a prefeitura fez pelos catadores de São Paulo e o que ela pode ou poderá fazer a mais? E também, Suplicy, eu queria que você cobrasse o Bruno Covas, nosso prefeito, que colocar um hospital de campanha no Pacaembu, onde quase todo mundo tem convênio particular, é meio absurdo. As pessoas do Heliópolis não têm para onde ir. As pessoas de Paraisópolis, as pessoas das periferias não conseguem se locomover, às vezes estão com medo de pegar ônibus, metrô, se pega para trabalhar. Então, por que não criaram campanhas, né, perto das periferias? E Suplicy, a fala é toda sua, querido. Máximo, muito obrigado pelo convite. Também quero agradecer aos jornalistas livres, a Laura Capriglione e todas as suas companheiras, Marlene Bergamo, por essa oportunidade. E eu fico muito contente de aqui rever e dar um abraço, um beijo virtual na minha amiga Mara Sobral, que a conheci já há bastante tempo, quando eu era senador, e conhecia a sua história quando ela foi uma das pessoas que tantas vezes dialogou com o presidente Lula nos encontros do presidente Lula com as catadoras e os catadores, e ela e conhecia a sua história de como ela tinha chegado em São Paulo e passou a morar lá junto ao túnel
a Avenida 9 de Julho, na Praça 14 Bis, depois foi viver lá na Praça da Sé, depois foi viver na Zona Sul de São Paulo, e lá começou a criação da cooperativa da Grande Julieta. Depois, quando houve um problema sério, um incêndio ali na primeira sede da cooperativa da Grande Julieta, daí ela se mudou lá para a Avenida do Socorro e tal. Mas antes de eu falar um pouco mais, eu agradeço muito, porque como faz tempo que eu não encontro a Mara, eu gostaria muito de saber, Mara, como estão as suas filhas e filhos tão queridos e a quem você tem se dedicado tanto, além de ser tão solidária a todas as catadoras e catadores. Então, eu preciso saber uma palavra de como estão as suas filhas e filhos antes de eu falar mais. Por favor. Minhas filhas estão bem, meus filhos também estão muito bem, estão se cuidando, né? A Laísa estava na Bahia, veio passar as férias aqui, e aí deu de cara com a pandemia, e agora ela se encontra aqui em São Paulo. Eles estão muito bem, vereador, estão muito bem, todo mundo com muita saudade, né? Com vontade de ver, de abraçar. Eu não estou tendo contato com a Rafaela, porque ela teve o bebê, e como eu estou trabalhando na cooperativa e os resíduos acumulam a Covid por muitas horas, né, até por dias, então eu não estou podendo estar perto deles, ter esse contato mais direto, mas eu falo com eles todo dia e eles estão muito bem, viu? Muito obrigada. Você está morando em que cidade? Atualmente, eu estou morando em Hortolândia. Estou vivendo em Hortolândia. Estou organizando as companhias, começando a organizar, né, algumas companheiras aqui de Hortolândia, estamos nos articulando, na verdade, para vencer essa pandemia, né, com vivas e com saúde, né, mental, para poder continuar pós-pandemia, né? Porque nós, mesmo com toda essa catástrofe, com toda essa tristeza, nós ainda temos fé, né? E a fé é a certeza das coisas que você não pode ver. A fé é uma coisa que você não vê, você simplesmente acredita. E nós temos fé que nós vamos passar todos por essa pandemia, né? Somos solidários com as pessoas, com as companheiras que perderam as suas famílias, sabemos a dor que é, não é só um número, né? Não é só mais um, não é uma gripezinha, né? Não adianta ser atleta. Então, nós estamos vencendo tudo isso, vencendo os fakes, vencendo as mentiras, vencendo a falta de amor. E estamos aqui. E aí eu estou aqui agora, né, nesse processo de caminhar com as companheiras para nos organizar, para nos manter vivas e lúcidas. Muito bem. Então, eu gostaria muito de... Bem, eu tenho acompanhado sempre aqui em São Paulo o esforço das cooperativas de catadores e catadoras, e junto à Prefeitura Municipal, a Anlurb, eu agradeço muito se puderem encaminhar, Mara, como que um diagnóstico de como é que estão os problemas das catadoras e dos catadores, em que medida estão tendo dificuldades para obter o auxílio emergencial, o que precisa ser feito. Eu quero me colocar aqui à disposição de encaminhar ao presidente da Anlurb o diagnóstico e a reivindicação e solicitação de vocês. Então, Max, eu agradeço muito se puder a Mara fazer esse diagnóstico agora oralmente e depois eu me comprometo, sim, a encaminhar por escrito à Prefeitura e também, se for o caso, as prefeituras e até o governo estadual,
um diagnóstico de como é que está a situação de todas as catadoras e catadores hoje em São Paulo, nas cidades do interior, para que possa o poder público municipal de São Paulo e dessas outras cidades, e bem como o governo estadual, estar apoiando. E gostaria de aqui sempre relembrar, eu considero o apoio às formas de economia solidária, a formação de cooperativas, um dos instrumentos mais importantes de elevar o grau de justiça na sociedade. Quando pessoas se organizam para produzir um serviço ou produzir um bem, de maneira a sempre estarem dialogando entre os que participam, na hora em que resulta a riqueza criada nesta empresa solidária, nessa organização solidária, normalmente a riqueza gerada, a renda gerada é distribuída de maneira mais equitativa, mais justa, e por essa razão estimular as formas cooperativas de produção à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paul Singer é algo muito importante. Assim como eu batalho pela renda básica de cidadania para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, eu também venho batalhando pelo apoio às formas de economia solidária, às cooperativas e, em especial, às cooperativas de catadoras e catadores, tão importantes, inclusive, para as mulheres, mães como a querida Mara. Claro, Suplicy. Vamos passar a voz para a Mara, fazer esse diagnóstico da situação das pessoas. Enquanto o poder público, a gente parece um tanto quanto moroso para resolver, a sociedade civil se preparou de várias formas, existem várias frentes, e nós estamos nos organizando da seguinte forma, e aproveito para todo mundo que estiver aqui no chat, assistindo, que possa entrar no nosso site, catadoras.cinevozes.com.br, e lá você pode fazer uma contribuição e uma colaboração para ajudar as catadoras. Essa colaboração ela vai para 2 catadoras, que é a Mara e a Dona Terezinha. Depois que você faz essa colaboração, você recebe um documentário que conta um pouco da história dessas 2 mulheres. Você vai poder conhecer um pouco melhor. Enquanto o governo demora para tomar as atitudes, a gente está tentando fazer algo para ajudar um pouco nesse momento, e a gente pede ajuda e a colaboração de todos vocês. E esse canal Cine Vozes que a gente criou é justamente para dar essa voz, é para que as pessoas que estão sem acesso ao poder público, sem acesso à mídia oficial, possam ter essa voz, fazer esses diagnósticos, trazer uma situação muito grave. Eu acho que a situação, a Mara está falando das pessoas que estão sem amor, e eu vou pedir para ela incluir no diagnóstico também o acesso às informações através de internet, né? Porque o que a grande classe média está compensando a pandemia, o confinamento, mas agora todo mundo está liberando acesso. Então, Mara, por favor, vamos para esse diagnóstico, que a gente já vai encaminhar lá para o Bruno Covas, para o Dória, para o Bolsonaro, e vamos encaminhar o diagnóstico dos catadores aí para resolver. É uma verdade, né? Existe as pessoas vivem que chamam coisas do mesmo. Só um minutinho, né? Mara, Oi. só deixa eu falar, quando alguém estiver falando, vamos desligar os nossos microfones. Suplicy, agora você desliga o seu, desliga o meu, porque dá um pouco de melhor o áudio da Mara. Peraí que a minha filha vai desligar, porque eu não sei fazer isso. Agora eu vou falar, depois eu vou pedir para minha filha desligando e me ajudando aqui. Hoje, você liga a TV, as pessoas dizem, agora é minha vez, só depois.
As pessoas dizem, né, vamos nos falar, é um novo tempo, é um novo mundo, é um normal diferente, só que a gente, nem todo mundo, gente, tem esse acesso à internet, né? Nem todo mundo tem dinheiro para ter internet, porque tem muita, a maioria já não estava trabalhando, né? E agora, com a pandemia, muitos pararam de vez, né? Aquele que vende uma água no farol, aquele que vende um chuchu na feira, aquele que vende uma bala, esses não estão trabalhando, né? Eles já não tinham acesso à internet, imagina agora, né? Então, as coisas dificultaram muito para quem é trabalhador autônomo, para quem é artista, para quem é catador, artista de rua, várias categorias que eu não consigo falar todas. Então, nem todo mundo tem esse acesso, né? Então, é uma ilusão de que as coisas estão bem, de que as pessoas estão se comunicando o tempo todo. Eu agora estou com a minha filha Aline Lara, na Bahia, que está sem acesso à internet. Então, eu não estou conseguindo saber como ela está, eu não consigo saber como está a saúde dela, qual é a real situação lá. Então, nós não podemos achar que estamos no mesmo barco. Ou podemos pensar, para ser mais nítido, vou colocar como exemplo um filme que eu acho que quase todo mundo assistiu, o Titanic. Né? Tava todo mundo dentro do mesmo barco, mas teve uns que estavam presos dentro de um porão. Então, se eu estiver no mesmo barco de quem tem todo esse acesso, eu sou a pessoa que estou dentro do porão para morrer afogada, porque nem todo mundo tem esse acesso. Nem todo mundo tem R$80, R$120 para pagar a internet, nem todo mundo tem celular, né? Então, isso é uma grande dificuldade que a gente está enfrentando, é que a mídia fala isso como se fosse uma coisa que então, a pandemia vai passar, está todo mundo se comunicando, liga lá e pede uma comida, liga lá e compra suas fraldas, compra seus leites online, isso não é realidade. A realidade da periferia é sangrar. A periferia está sangrando, está asfixiada, porque estão presos dentro de casa com várias pessoas, tentando se cuidar minimamente, sem acesso a sabão, sem acesso à energia, praticamente. Por que a energia, Mara? Porque muitos ficaram sem receber suas contas de luz, e agora vieram 2, 3 contas, que é o que está acontecendo lá no Grajaú, com o meu pessoal, de uma vez, né, para essas contas serem pagas, e aí essas pessoas não têm essa condição. Então, nós não estamos no mesmo barco, e se estamos no mesmo barco, a grande maioria está presa dentro de um porão. Esse é o panorama do povo pobre, do povo que está na arte, do catador de papelão, e esses estão dentro do mesmo porão, mas nem todo mundo está no mesmo barco, gente. Isso aí é uma coisa que nós temos que ser realistas, é uma mentira. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem comida, nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo está malhando dentro de casa. Tem pessoas que estão assustadas, com fome, desempregadas, sem internet, sem comida, sem trabalho, sem um hospital de campanha próximo, sem dinheiro para chegar no hospital. Então, isso é uma grande mentira que estão dizendo, né? Quer saber da verdade? Vai da ponte para lá. Da ponte do Grajaú para lá, vocês verão o que é uma pandemia, assim, de enlouquecimento, de real enlouquecimento. É isso, Max. Liga o microfone, Suplicy. Suplicy, precisa ligar o seu microfone, Suplicy. Mara, então, do ponto de vista atual e mais emergente, em relação ao que os catadores e catadoras têm tido dificuldades com respeito à Andurbe. Tem alguma solicitação especial que deveria eu estar encaminhando em nome de vocês, que eu possa? Se vocês acharem que podem, quem sabe o Marcos possa ajudar também a elaborar uma carta sobre como é que está a situação das catadoras e dos catadores
no município de São Paulo, o que é que seria importante que a Anlurb e subprefeituras estar agindo para que possa haver uma maior atenção em cada uma das regiões da cidade com respeito às cooperativas e àquelas pessoas que estão um tanto isoladas, mas que trabalham como catadoras e catadores. Então, porque eu acho que seria importante eu poder encaminhar uma carta, e você sabe sempre tão bem explicar as coisas, Mara, pelo conhecimento que você tem. Então, eu acho que seria bom podermos fazer isso em cooperação com vocês, tá bom? É o meu compromisso de aqui, mais uma vez, e se, por exemplo, vocês nessa carta avaliarem, dizer ao presidente da Anlurb, gostaria de ter uma audiência virtual para com ele dialogar e, quem sabe, com outras companheiras e companheiros seus, para que possa ser marcado proximamente e até com a minha participação, me coloco à disposição, está bem? Mara, obrigado, Suplicy. Eu acho que, enquanto a Mara deve estar ligando o microfone dela, eu estou percebendo aqui uma coisa que eu nunca pensei, nunca vi, sempre soube que computador era importante, né? Mas eu nunca senti tanta importância dessas pessoas terem um laptop, né? Um laptop para acessar uma internet, ter um Wi-Fi, né? Eu acho que isso, nesse momento, a gente que às vezes tem acesso a isso de uma forma um pouco mais corriqueira não percebe o quanto neste momento isso pode estar fazendo falta. Eu já encaminho aí uma ideia de pensar que para essas populações vulneráveis, para quem está, até porque a gente reclama, eu vejo gente reclamando, deixa as crianças na rua, mas se a pessoa não tem nem algo para assistir, né? Se a pessoa talvez tivesse lá como colocar alguma programação no YouTube para as crianças, talvez elas saíssem menos. Então acho que eu vou propor aí que seja pensado aí um programa de Wi-Fi público na cidade, uma forma dessas pessoas terem nessas regiões um canal de acesso nas periferias para que elas possam acessar a internet com mais qualidade, né? E aí a Mara já voltou, ela acho que ela pode e sei lá se a gente consegue a isso, se a gente pode se juntar nessa campanha de pedir doações de laptop para a gente doar para algumas cooperativas, né? E para as redes de catadores, de população de rua, para que as pessoas que têm um laptop que não estão usando, mas que funcione, né? Que funcione suficiente para escrever um texto, entrar na internet, possa repassar para os catadores e população de rua que estão aí numa situação bem vulnerável. Pode ir, Mara, contigo a palavra. Eu estou tendo dificuldade. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Ouvindo bem. Porque eu Estou ouvindo, sim. O som está muito baixo. Você está conseguindo baixo, ouvir mais? Sim, a gente está te ouvindo bem. Perguntar para o pessoal aqui, Mara, vocês estão ouvindo bem a Mara aí? Quem está assistindo a gente? Pessoal, o teste de áudio aí. Responde aí no chat se tá ok o áudio da Mara. Pode falar, Mara. Devido a toda essa realidade, eu acho que assim, é muito importante a gente dar voz, né, àqueles que não podem. É muito importante a gente entender que o trabalho da doação da cesta básica é importante, sim, porque a fome
mas a fome, mas a sede, a luz, a gás, a leite, a fralda, a outros itens que essas famílias precisam, né? A absorvente, né? As mulheres usam absorvente, menstruam, e essas coisas não vêm nesses kits de cesta básica. Alguns conseguem lembrar dessas coisas, outros não. E eu acho que a gente precisa também ser muito realista, né? Porque as pessoas dizem, talvez a gente melhore depois de tudo isso, né? E aí a gente tem que estar buscando e acreditando que as pessoas vão melhorar. Que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se comuniquem através de um celular, através de um Wi-Fi livre, né? Para que a gente não entre nesse estágio de loucura. As catadoras, elas estão na linha de frente, né? Pegando aquilo que você considera de lixo, aquilo que você considera que não serve para dentro da sua casa, elas pegam, criam, separam, né? Então, temos que fazer um apelo à população para preservar a vida dessas mulheres, que 99,9% de mulheres que estão dentro das... trabalhadores de cooperativa são mulheres, né? Mulheres negras, homens negros, estrangeiras que vieram do Haiti, bolivianas. Então, precisamos ter um olhar mais cuidadoso com essas pessoas. E a gente precisa também ver que algumas dessas pessoas não tiveram acesso, né, a esse salário. Precisamos também trazer a discussão de contratação dessas cooperativas, né? Conseguir fazer com que essas cooperativas elas já são organizadas, mas que elas sejam contratadas, né? Isso é muito importante. Ai, peraí, gente, que caiu. Caiu tudo, saí da live. Peraí, estão me vendo? Tá, estamos te vendo e estamos te ouvindo, Mara. Deu uma congeladinha. Peraí, que eu não estou vendo nem ouvindo ninguém. Deu uma congeladinha. Peraí, que eu vou pedir mas pra minha filha vir aqui, o que aconteceu. A gente consegue te ouvir. Enquanto a Mara conserta ali, vou colocar aqui, ó, uma boa notícia. A Mara tá ouvindo? Bom, tá ouvindo? Uma boa notícia. O Jornal Empoderado tá oferecendo já um laptop. Um laptop aqui. Parabéns, Jornal Empoderado. O Jornal Empoderado está oferecendo um laptop e a Tala Bueno, ela está dizendo que essa coisa do Wi-Fi público é muito importante porque as crianças não estão podendo estudar sem internet, Suplicy. Então, muitas crianças que não têm acesso à internet nas periferias, principalmente os catadores e as pessoas que trabalham com essas nas áreas mais vulneráveis de São Paulo, não estão conseguindo participar das aulas do governo online. Então virou uma questão de educação e a Secretaria de Educação podia ajudar nessa questão de colocar o Wi-Fi livre para as pessoas na periferia de São Paulo. Pode ir, Mara. Já voltou aí, Mara? Mara está ajustando lá o áudio. Gente, quem puder, entra no site catadoras.cinevozes.com.br. Vocês vão poder colaborar com a nossa campanha. Essa ação Catadoras, ela tem 3 frentes, né? A primeira é esse site, que é para gerar renda, gerar mais oportunidade para as catadoras, e esse canal, que é um canal para dar a voz aos catadores, dar voz, reunir as pessoas, a gente saber da realidade, como está esse dia a dia, e para que a gente possa também construir um material e divulgar no canal Cinevozes outros documentários, outros materiais que vão trazendo para a gente uma conscientização muito ampla desse Brasil tão desigual. Mara, com você. Está desligado o som. Liga o microfone. Pronto, liguei. Aí. Vocês me desculpem, né, pela confusão aqui, mas essa é a realidade, né? É um tempo novo, eu tenho muita dificuldade de mexer com isso. A minha internet é muito ruim, porque eu não tenho esse acesso, né? Então, essa é a realidade, nem todo mundo tem esse acesso. E eu quero deixar um beijo aqui para a Can, um abraço, e quero dizer para ela que nós estamos com ela, apoiando ela em Sorocaba,
Quero mandar também um beijo e abraço para a Tala, dizer para ela que nós também estamos apoiando ela, né, na luta dela em Hortolândia. Quero mandar um abraço e um beijo para a Abel, para a Eva. Estamos apoiando ela, para a Secretaria de Mulheres Catadoras, as meninas de Piracicaba, Ourinhos, e nós estamos juntas nessa luta, né, para continuarmos vivas, lúcidas e sem fome, né? Quem está acompanhando, eu quero agradecer de todo o meu coração, né? Quero agradecer a você, Max, né, por estar dando voz a nós, mulheres catadoras. Quero agradecer imensamente ao meu amigo de muitos anos. Eu sou muito grata por ter tido você no meu caminho como amigo, né? E quero agradecer a todo mundo que está assistindo, porque quando você assiste, você dá voz para a gente. Quando você segue o nosso canal, você dá visibilidade às pessoas que estão à frente de uma carroça, às pessoas que estão abaixadas diante de um saco de lixo, buscando a sua sobrevivência. Né? E nas próximas, a gente vai se adaptando, vai melhorando isso, que é muita novidade para mim, eu tenho muita dificuldade, mas eu vou ter que me adaptar, né? Eu vou ter que me adaptar porque eu quero passar por essa pandemia sendo o que eu sempre fui, mãe, catadora, amiga, né? Mulher negra. Eu não quero que todo esse mal que está no mundo tire nada de mim. E uma das coisas que eu não quero que esse mal me tire é a alegria de viver, é a fé que eu tenho de que nós, humanos, somos melhores, somos maiores do que todo esse ódio, do que toda essa doença. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E peço desculpa por toda a confusão, né? Porque eu estou aqui com cachorro, com criança, com feijão no fogo. Ô, Max, 11h30 é um horário muito ruim. Pelo amor de Deus, vamos mudar esse horário. 11h30, a gente pode mudar o horário. 11h30 é um horário que tem menos lives e era um horário que era... Estão fazendo comida, Max. E era o horário que a dona Terezinha estava podendo, por conta do cronograma da dona Terezinha, por isso ficou 11h30. Mas a gente pode mudar também. Mas fica gravado no YouTube. No canal Cinevozes, a gente vai baixar e vai ficar lá a live permanente para as pessoas irem assistindo à vontade. Mas é um horário... E é um horário intermediário também, né? Mas é isso. Max... Pode falar, Suplicy. Não, o Juliano Magnelli, que tem muito estudado a questão das cooperativas de material reciclado, ele chama a atenção sobre a questão da incineração, que muitas vezes acaba gerando gases poluentes na atmosfera e comprometem a coleta seletiva e reciclagem de resíduos, o que na ponta pode desmotivar políticas de apoio aos catadores e catadoras e às cooperativas de reciclagem. E é importante que tenhamos uma perspectiva de cuidado com o ambiente, com o meio ambiente, uma política ambiental ecossustentável que inclua os catadores e catadoras para valer. E, portanto, é importante que haja uma expansão das parcerias com cooperativas e catadores para a expansão contínua da coleta. E para que as cooperativas sejam contratadas, é importante que a Angude invista os recursos do Fundo de Coleta Seletiva em inclusão de cooperativas e catadores que tenham dificuldades técnicas e estruturais para cumprir as exigências de conveniamento com a prefeitura, como problemas com a documentação, sobretudo no caso dos autônomos, além de implementar o que se chama de pagamento por serviço ambiental, o PSA, para que seja remunerado individualmente os catadores e catadoras e assim reconhecido o seu trabalho, que é de relevância pública do ponto de vista da política ambiental. Então, Suplicy,
só complementando, o Bispo Catador, ele coloca aqui no chat também. Quais são as opiniões da Mara e do Eduardo Suplicy da incineração? Há mais de 50 anos não conseguimos acabar com os aterros. E nesta pandemia, os catadores e catadoras que trabalham lá estão arriscando muito suas vidas. Então ele pergunta a opinião de vocês dois sobre os aterros, que vai nessa mesma linha aí dessa sua colocação. Não, pois bem, acho que justamente seria importante, Max, se, quem sabe, você e a Mara possam trabalhar na redação de uma carta bem elaborada que poderíamos encaminhar tanto ao prefeito Bruno Covas, ao presidente da Anlurb, ao secretário das subprefeituras, encaminhada às 3 autoridades, com reflexões sobre como é que está a situação das cooperativas de catadoras e de catadores, destas políticas, tratar também da questão da incineração, em que medida isso acaba prejudicando o trabalho, a saúde das pessoas que trabalham como catadoras e catadores, e portanto, eu me coloco à inteira disposição, se vocês quiserem, e como eu também pensei, se vocês acharem que seria interessante um dia propormos um diálogo ao vivo com o presidente da Anlurb e outras autoridades do governo municipal, eu posso encaminhar esta sugestão e participar desse diálogo quando ele for marcado. O que você acha, Mara? Só falar uma coisinha antes, Mara. Semana que vem a live é com a dona Terezinha e o Paulo Teixeira, que também é um deputado federal. Certo. Então, se a gente tiver esses dados, Mara, de quanto está sendo incinerado, da coleta e todo esse diagnóstico, a gente já apresenta aqui para o público, já apresenta para todo mundo como tá sendo visto a política pública, a política de resíduos sólidos, e aí tem o Suplicy caminhando aqui no âmbito municipal, e pode ter o Paulo Teixeira no âmbito federal encaminhando algumas demandas, e a gente pode também já juntar numa live com o presidente da Anlurb. Eu acho ótima ideia. Como eu tenho muita afinidade, me dou bastante com o Paulo Teixeira, quem sabe a gente possa até fazer uma carta única, assinada por nós dois, encaminhando a de vocês. Tá bom? Eu posso falar uma coisinha rapidinho? Quando eram pequenos, quando as pessoas eram pequenas, existia um mito que se você não for bonzinho, o homem do saco vai te levar. Quem vai levar? O homem do saco. Se você não estudar, você vai puxar carroça. Toda pessoa que é burra puxa carroça. E hoje nós vemos que a maior indústria de riqueza do Brasil e do mundo, uma das, é os resíduos sólidos. E essa ilegalidade de documentação que as prefeituras exigem, essa forma que eles colocam inabilitável as cooperativas, é uma forma de acabar, né, com a categoria de pessoas, de mulheres e homens trabalhadores à frente desse trabalho. Por quê? Porque tudo que nós buscamos como sobrevivência, porque antes, se não estudasse, puxava a carroça, mexia com lixo. Se você não for bonzinho, o homem do saco te pega. Hoje, quem conduz as coletas dentro das grandes São Paulo? É o homem do saco? Ou é a grande indústria? Ou é as grandes empresas que ganham milhões para levar o material até a cooperativa, porque as cooperativas de São Paulo perderam seus caminhões de coleta seletiva. Então, nós temos que saber também que não há um interesse da grande maioria dos políticos que essas cooperativas, que essa economia solidária,
fique forte. Por que não há interesse? Porque há anos havia essa discussão. Desde quando existiu o mito do homem do saco, os trabalhadores já estavam à frente desse trabalho. Nós tivemos, alguns anos atrás, fora a ANLUR, secretaria daqui, nós tivemos a Secretaria de Economia Solidária, que era uma secretaria forte, onde a gente se conversava, discutia, para que as coisas crescessem. Então, a gente busca formas de trabalho para sobreviver, porque nós não tivemos algum acesso lá atrás. E aí chegam os que têm dinheiro e privatizam o nosso trabalho, e tem condições de comprar caminhão, de ter concessionário, e coloca a gente no final da linha, como mão de obra barata, como mão de obra, não vamos dizer escrava, porque a escravidão não foi só o trabalho, foi sequestro, estupro e outras coisas, né? Mas eles colocam a gente sempre refém. Sempre refém. Então, precisa haver interesse político, não só em São Paulo, como nos demais municípios. Falar de incineração em 2020 chega a ser ignorância, porque o nosso planeta está pedindo socorro, a nossa Amazônia está acabando, né? E as pessoas não dão o devido valor aos recursos naturais que nós estamos acabando, destruindo. E a única forma de parar isso é economizar a água, economizar a luz, reciclar, diminuir o consumo, né? E nós temos toda essa consciência. Não preciso falar. Gente, mas, sabe, quando fala de incineração e de contratação, a gente vê que é toda uma questão estrutural, racial, né? De sufocar, de silenciar, né? Os mais pobres. E é assim, sem justiça, não há paz. Não há paz. Em lugar nenhum. Em mundo nenhum haverá paz sem justiça. Precisamos ser valorizados, ser respeitados, como trabalhadores, como povo negro, como indígenas, e é isso. Não vou me estender mais, senão... Mara? A Mara e o Papa Francisco falam que é preciso colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que signifiquem a realização da justiça para que haja a paz. Você sabe, Mara, que o Papa Francisco organizou um encontro sobre a economia de Francesco, que vai se realizar na cidade de Assis, lá de São Francisco de Assis, na Itália. O encontro era para ser em 20 de março último, mas em função da pandemia foi adiada para 20 e 22 de março. E ele vai ali reunir cerca de 2.000 jovens de todo o mundo. A maior delegação é italiana, a segunda maior é a de brasileiros, jovens de 35 até 35 anos, que no ano passado eles se reuniram na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, lá em Perdizes, e me convidaram para conversar com eles, para que eu explicasse para eles a renda básica de cidadania. Quando eu terminei a explicação, eles disseram: nós queremos que você venha junto conosco para um encontro com o Papa Francisco. E eu aceitei, até já comprei a passagem, tudo, mas foi adiada. E porque, embora eu tenha feito 79 anos domingo passado, eu vou ali como me juntar aos jovens de até 35 anos e com o Papa Francisco e alguns grandes economistas laureados com o Prêmio Nobel para conversarmos sobre quais são esses instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Então, eu vou lembrar de você quando tiver esse diálogo, tá bom, Mara?
Sim, muito obrigada. Eu acho que tem que levar a Mara, a Dona Tereza e os filhos, e pelo menos um dos até 35 anos dela pro Papa, junto com o Papa Francisco, Suplicy. Seria bom, mas agora acho que já foram escolhidos os jovens, já devem. Agora, essa parte eu não sei como fazer. Gente, a gente está indo já para o encerramento, a gente passou um pouco do previsto do tempo. Eu quero, mais uma vez, lembrar para todo mundo que está chegando agora aí, assistindo, agradecer todas as pessoas que estão nos vendo, e até as que nos verão depois, que tiver gravado no canal Cinevozes, que é muito importante esse nosso diálogo. A gente vem fazendo, eu faço parte da Companhia Brasil de Teatro e Artes, e a gente vem fazendo trabalhos para que esses diálogos aconteçam, sempre através da arte. Por conta da pandemia, esse daqui está virando uma dos nossos instrumentos de provocar esse diálogo entre a gente. Eu quero divulgar aqui um espetáculo que vai acontecer agora, segunda-feira, é o Sesc em Casa, que é o espetáculo dos Crespos. Engravidei, pari cavalos e aprendi a voar sem asas. Fala sobre as mulheres, a afetividade das mulheres negras. Se eu não me engano, a Mara foi uma das entrevistadas e pesquisadas pela Companhia dos Crespos. Não é isso, Mara? E esse espetáculo traz também um pouco a história da Mara num contexto maior, talvez de mulheres negras, como é a relação de afeto das mulheres negras com esse mundo atual. Então, deixo essa divulgação para vocês aí. E eu queria que a Mara, eu queria falar para o Suplicy, a gente está vivendo um apartheid de Covid. O que eu estou percebendo entre as pessoas que eu vejo pegando Covid, que são de classe média para cima, é que elas estão superando porque elas têm bom tratamento. E o que eu estou ouvindo de pessoas que talvez tenham Covid, que estão sendo abandonadas nos hospitais, que chega lá não tem tratamento, que chega lá o médico nem olhou, nem chegou perto, para um médico não se contaminar. Parece que eu não passei por essa situação, e aí eu quero saber se a Mara passou, porque me parece, pelos relatos que eu estou ouvindo, que o médico, só de saber que a pessoa é pobre, talvez esteja com Covid, aí ele não atende. Quando é um médico, quando é um hospital particular, etc., as pessoas são atendidas. E eu acho que isso é uma denúncia que a gente tem que fazer seríssima, né? À prefeitura, ao governo e a todos os lugares, porque o que eu tenho visto de mais óbitos é entre as pessoas mais pobres e melhores recuperação entre os mais ricos. E aí uma contramão dos direitos humanos, é um contramão de humanidade. E aí eu queria perguntar para a Mara sobre as perdas que a gente teve nesses últimos dias, qual foi a relação, qual foi o respeito no atendimento, quais foram as considerações que os hospitais tiveram com essas pessoas, e se houve perdas, né? Falar sobre as percas do nosso povo é muito difícil. Essa semana a gente perdeu o Fabinho, que foi um menino que eu conheci na juventude, se conheceu o Max. Perdemos a Vandinha, né? Perdemos muitas pessoas de perto, de muito perto, e algumas mais distantes, mas de perto também. E essas pessoas simplesmente foram... O Fabinho, ele foi deixado numa sala. O Fabinho era um menino que tinha algumas necessidades diferenciadas, e ele foi deixado na sala 9 horas da manhã pela mãe. E aí, quando eles não deixaram ela ver o menino, né, disseram que ia cuidar dele, e colocaram ele numa sala de enfermagem, em cima de uma maca, esqueceram que ele estava lá. Quando a mãe chegou lá à noite para buscar ele, o médico falou que ele estava dormindo, ela pôs a mão e ele já estava morto. E são vários casos de descaso, né?
os hospitais lotados, as pessoas com medo, os médicos, né? A gente entende também os profissionais com medo, porque as máscaras, o gel, a vida, tudo. Então, nós estamos numa situação muito mais grave. Eu já falei sobre isso no início, que nós estamos no porão do Titanic, sendo fechados para morrer, asfixiados e afogados no mar de Covid. Mas isso para nós, negras, catadoras, né, não é novidade. Né? Não é novidade, nós vivemos isso. Só que agora com a Covid nós vivemos isso de uma forma muito mais intensa, muito mais cruel, porque agora a gente precisa se cuidar e precisa sobreviver, precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos, precisa de muitas coisas. Mas eu acredito, sabe? Eu acredito que a gente vai conseguir, eu tenho fé que a gente vai vencer, que nós vamos estar juntos nessa luta pela sobrevivência. Eu acho que se todo mundo se cuidar do outro, se o outro não mantém a distância, se o outro está próximo, você mantém a distância. Se o outro você perceber que não tem máscara, ande com a máscara reserva para entregar essa pessoa. Doe alimentação para as pessoas em situação de rua, porque os comércios estão muito fechados. Deixe blusa, o inverno chegou. Deixe álcool em gel, compartilhe. Não deixe que a Covid tire de você o melhor que você tem, que é o amor. Eu acho que a maior arma contra o ódio é o amor e a união, né, daqueles que realmente se importam com a vida. Né? Não é romantismo. Eu não sou uma pessoa poética, muito menos romântica. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito no amor, eu acredito na força da vida. Eu acredito nas mulheres para fazer esse enfrentamento pelo amor. Eu acredito também nos homens, mas eu acredito muito nas minhas companheiras, né? Eu acredito que a gente precisa se organizar a quebrada, fazer máscaras voluntárias para quem não tem, colocar uma árvore, um sabão, uma água para as pessoas estar coisando, colocar alimentos, fazer varal solidário, lavar roupa, colocar blusa de frio para quem está na rua, colocar sapato, deixar um kit de absorvente, um kit de sabonete, se você puder, né, compartilhar. Se você tiver mais que 2, já é um que você pode alcançar. Então, a gente está sofrendo, né, mas a gente vai passar por isso. A gente vai conseguir e a gente vai se superar mais uma vez, né? Nós temos o dom de nos reinventar, né? E a cura está bem próxima, porque todo o país, todas as igrejas, todo o povo de terreiro, todas as religiões estão clamando, todas as fés estão gritando numa só direção, a cura da Covid, né? E eu quero viver eu quero saber que você está falando, mamãe se despede. E eu quero estar viva para comemorar a cura da Covid com você, Suplicy, com você, Max, com Marília, né? Você canta, você mandando, você todas as mulheres que fazem parte e não fazem da minha vida. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado. Max, eu gostaria de fazer aqui nessa mensagem de amor que a Mara nos trouxe, de trazer aqui um amigo de vocês e dizer algumas palavras dele, se vocês aceitarem, porque tem muito a ver com a expressão de amor e sobretudo, quanto que a Mara acredita que as coisas vão dar certo em breve. E então eu vou trazer aqui esse amigo de vocês, que no dia 23 de agosto de 1963, diante do Memorial de Abraham Lincoln, no dia em que se comemorava os 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos, ele fez esse discurso
Se me permite, eu vou lembrar algumas coisas que ele falou, tá bem? Eu tenho um sonho de que um dia, nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho de que um dia todo o vale será elevado, todo o morro e toda a montanha será rebaixada. Os lugares acidentados serão tornados planos, os lugares tortuosos serão tornados retos, e a glória do Senhor será revelada, e todos juntos verão isso acontecer. Essa é a nossa esperança. Com essa fé, nós seremos capazes de trabalhar juntos, de rezar juntos, de lutar juntos, de ir para a cadeia juntos, de levantar juntos para lutar pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Esse será o dia em que todas as crianças de Deus serão capazes de cantar com um novo sentido. Meu país é para você, minha doce terra da liberdade. Para você eu canto, terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos, de todos os lados das montanhas, deixai a liberdade soar. E quando nós deixarmos a liberdade soar, quando nós a deixarmos soar em todas as vilas e vilarejos, em todas as cidades e estados, nós poderemos ver mais depressa a chegada do dia em que todas as crianças de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e gentios, católicos e protestantes, serão capazes de se dar as mãos e cantar as palavras daquele velho hino espiritual negro: finalmente a liberdade, finalmente a liberdade. Graças a Deus Todo-Poderoso, nós somos finalmente livres. E para concluir, então, esse nosso encontro tão especial de hoje, como a Mara falou tanto e insistiu na necessidade do amor, eu convido você, Mara, e o Max para concluir o nosso diálogo com uma canção de amor. O que vocês acham? Eu sou bem desafinado, Suplicy, mas a gente pode acompanhar um pouquinho, sim. A gente pode concluir, a gente pode ir para os encaminhamentos, se a Mara quiser falar mais alguma coisa. E os informes, sempre lembrando as pessoas, entrem no site Catadoras, está passando aqui embaixo do vídeo, catadoras.cinevoz.com. Suplicy, você já fez a sua contribuição no site, Suplicy? Já assistiu o documentário? Ainda não, vou fazê-lo. Então a gente quer saber a sua opinião sobre o documentário e estamos aguardando aí a sua contribuição. Quem puder, contribuam e ajuda a gente a movimentar essa ação. E essa live também vai servir para, quando começar a entrar as contribuições, a gente passar as contribuições para a Mari e para a Dona Terezinha, elas falarem o que elas estão fazendo, como elas estão utilizando esse recurso, e aí elas vão dar essa prestação de contas direta aqui ao vivo para todo mundo. Eu anotei aqui o canal Cinevozes, catadores.cinevozes.com.br. Já anotei. Isso. Tá, joia. E aí, Mara, você entra no coral também? No coral do amor? O áudio, Mara, o áudio. A gente, vai ter que seguir a canção, porque a gente está aqui no dia. Né? E aí eu peço, dizendo só uma coisa. É meu último fala, não vou falar mais. Sem justiça não há paz. Não haverá paz se não houver justiça para todos os povos. Sem a
sem justiça, não há paz. Eu preciso agradecer demais o Anderson Moraes, nosso editor do Jornal Empoderado, que encaminhou essa transmissão ao vivo aqui junto com os Jornalistas Livres. Agradecer os Jornalistas Livres, agradecer a Maureen, ao Davi que está aí assistindo a gente, a Tala, ao Bispo. Eu não estou conseguindo, como eu não estou controlando, eu não estou vendo todo mundo que está na live, então só quem está postando aqui, o Dias Eric, só algumas pessoas que eu consigo ver, Marisa Aragão, Humberto Palma Flor, Humberto Andrade, todas as pessoas, e agradecer uma pessoa muito especial que está nos bastidores, e eu quero que ela venha cantar com a gente, que é a Marília. Ela está aqui toda assessorando, trabalhando muito, vou pedir para ela vir aqui cantar com a gente essa canção. E agradecer a Mara, que é uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou um otimista de convicção, um otimista por opção, mas realmente quando eu começo a escutar algumas histórias, vereador, o meu otimismo abala, e normalmente pessoas como a Mara, como a dona Terezinha nos dão muita esperança de pelo menos saber que é possível ter pessoas que estão fazendo muito, e muito mesmo, a mais do que para si próprios, né? Então aí a gente pensa que talvez valha a pena continuar sendo otimista, porque de vez em quando o nosso otimismo nessas crises e nesse ódio nos abala um pouco. Marília, vem cá com a gente, Marília. Também queria sugerir que a filha da Mara que está aí entre no canto. Senta junto com ela. Marília, tudo bem? Falando com você. Falando que está tudo bem com você. Ótimo, graças a Deus. Caminhando, né? Um dia de cada vez. Peraí, que não está dando para ouvir. As minhas filhas agora não conseguem vir, elas estão ajudando a companheira que está perdida na cidade e elas estão dizendo. Mas eu ia cantar uma canção de amor para elas também. Então eu canto para você, tá? Sim, bom. Então nós vamos terminar com duas canções. Uma, aquela que os povos do mundo cantaram para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque, para lembrar do seu pedido para que haja a paz, justiça, de tal forma para produzir a paz. Aquela canção que diz versos tais como: quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem? Quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas balas de canhão precisarão voar até que para sempre ele seja silenciado? Quantos anos precisará uma montanha existir até que ela seja lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir como o povo brasileiro até que finalmente ele possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, minha amiga, a resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. The answer is blowing in the wind, do Bob Dylan. Prêmio Nobel de Literatura. Então,
Cantemos essa primeiro e depois vai a outra de amor, se vocês quiserem. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before it lives in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must the mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Gente, meu áudio. Vocês estão ouvindo meu áudio? Meu áudio? Eu estou ouvindo a sua voz. Tá ouvindo? Ok. E agora, não sei se já está demais, mas eu ia cantar aquela canção que é considerada a mais bela das canções brasileiras, do Antônio Carlos Jobim e do Vinícius de Moraes, que a Mara sabe muito bem. Mas eu acho que se acharam que eu exagerei, não preciso cantar. Vamos terminar. Como tá exagerado, a gente já exagera até o final e aí a gente encerra. A Mara gostaria que eu cantasse? Tá sem som. Ela disse que sim. Peraí. Cante. Precisamos cantar. Em tempo difícil, precisamos cantar. E ninguém cantar para poder encontrar esse amor. Você que sugeriu o amor, não é? Sim. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada vez meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna ventura de viver, a espera de viver ao lado teu.
toda a minha vida. Gente. Pela paz e pelo amor. Gente, então. Tá bem? Vamos se despedir, gente. Primeiro, fique aí o amor, sem justiça, não há paz. Quem puder, entre no site. Quem puder, divulgue o nosso site, catadoras.cinevozes.com.br. Espalhem, por favor, essas nossas ações. E quem quiser contribuir pode entrar lá no nosso Facebook, no Instagram, e a gente vai se comunicando. Mara, de coração, obrigado. Manda um beijo para as meninas aí, um abraço muito grande. Força, obrigado, Suplicy, pela presença. Sei da sua agenda complicadíssima. E obrigado por ter aberto esse espaço aí pra gente. Obrigado, Jornalistas Livres, Anderson do Jornal Empoderado, Marília. Muito obrigado a todos. Gente, obrigado a todo mundo que veio. Até mais. Tchau, tchau.